aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu estava com saudade de fazer um vídeo como o de hoje. Falar de política partidária, política e de trazer notícias boas. Sim, gente, muita informação, muita mesmo para falarmos no âmbito aí de Bolsonaro e a direita. Muita coisa aconteceu no dia de ontem. Tarcísio no Republicanos, Damares também, Braga Neto, a gente não comentou nos últimos dias, mas a questão do Braga Neto acho que até caiu bem para falar no dia de hoje, porque temos também algumas coisas que envolvem o Pazuello e toda essa configuração a nível nacional que Bolsonaro vem tentando construir. Matéria do Estadão, da Eliane Cantanhede, falando que o que Bolsonaro anda fazendo é uma jogada de mestre. Enfim, muita coisa pra gente falar no âmbito aí, né? Bolsonaro, suas construções, candidatos a governo. A própria Estadão fala, né? Pô, Bolsonaro tá cheio de candidato forte aí, viu? Ao redor do Brasil. Aquele clima de já ganhou, de Lula favorito, tá cada dia mais longe. Ontem mesmo, né? Saíram várias matérias nesse âmbito. Mais pesquisas que mostram que aquela história do primeiro turno, né? Não tá colando. Não tá colando. Vamos falar também do Lulinha. Lula tá com medo, né? Botando algum monte de imposições, isso, aquilo, outro. Todos os artistas, basicamente, vindo a público, pedindo que, pelo amor de Deus, jovens, tirem o título pra gente voltar aqui, porque é o único jeito de tentar derrubar Bolsonaro. Então, ele vai comentar sobre isso, outras coisas ligadas ao PT, também o pessoal da esquerda. E vamos ter que falar só no finalzinho do vídeo de hoje, né, sobre Moro e a turma dele. A Rosângela Moro vai ser candidata. Quem trouxe a informação primeira mão, né, tinha que ser o antagonista, né, é tipo a revista Caras do Sérgio Moro. A gente vai falar sobre isso e acreditem se quiser, o Lula, ele abraçou a pauta do Moro, a pauta do SG, da Agenda Verde, etc, da governança global. Vou mostrar para vocês aí um videozinho do Lulinha. Enfim, tô empolgado, já vamos começar aqui. Tá com notícia boa aqui, né? Não ligar ainda da política, só duas notícias boas. Primeira delas, né? Bolsonaro falou o seguinte: em menos de 3 anos já foram entregues mais títulos que todos os governos anteriores somados desde o ano 2000. Com o título de propriedade rural, os produtores rurais acessam diversas políticas públicas para investir em suas terras, aumentar a renda e ter mais oportunidades. O governo federal já entregou o documento para 300 mil famílias. É um recorde. Mas então quantas pessoas não são contempladas, né? O pessoal do interior costuma ter famílias numerosas. Aí o governo que dá terra e tudo mais, né? O MST parece que é o do Lula. Não, não é. Desde os anos 2000, se somar, né? Todo o período, os 3 anos de governo Bolsonaro entregou, né? Mais títulos de propriedade. Esse realmente é o governo que respeita a propriedade privada. No dia de ontem, o dólar fechou a 4,83. A equipe econômica está tentando prever aí o dólar fechar a 4,50, dizem até o final de abril. Saíram algumas matérias ontem na imprensa. Mas ao longo do dia de ontem, o dólar chegou a bater R$ 4,77. Tá melhorando, tá melhorando. Aí a Lisa diz, né? A economia segue despiorando. O dólar tem a 7ª queda seguida e fecha a 4,83. A queda vem conforme os investidores continuam a enxergar o Brasil como atraente para investimentos. Valeu, presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes e todos os envolvidos. Tem um perfil que eu sigo lá no Twitter, né? Não é que eu sigo. As pessoas acabam dando RT e sempre acabam passando alguns perfis, principalmente pessoas ligadas ao mercado financeiro, eles colocam lá, né? De manhã, chamada, sei lá. B3 confirma aporte de 1,3 bilhão de investidor estrangeiro na B3. Sei que 4 sei quanto bilhão na B3. Aí todo dia lá, né, um novo investidor estrangeiro chega com bilhões e bilhões. O Brasil segue despiorando. Mas enfim, vamos começar a falar questões político-partidárias. Muito importante as coisas que aconteceram ontem. Vocês vão entender. Fiz até aquele vídeo, né, que eu faço aquela listagem com algumas frases, né, palavras-chave, para a gente analisar alguns pontos. E vocês vão ver como coisas que falávamos alguns meses atrás, né, 2 meses atrás, algumas semanas atrás, se confirmaram e fazem muito mais sentido agora. Vocês olham o seguinte: a Damares, ela se filia ao Republicanos. Tá bem claro, acho que ninguém vai discordar disso, que Bolsonaro ele possui 3 partidos, né, que compõem a sua base, que seria Republicanos, né, que a Damares acabou de se filiar, o PP e o PL, que é o próprio partido do presidente atualmente. Então a Damares vai para o Republicanos.
A gente comentou assim por diversas vezes, em diversos momentos, né? Aquele sentimento de abandono que o Republicanos estava sentindo. Marcos Pereira fez questão de plantar notas na imprensa e reclamar, e dar entrevista, que Bolsonaro só nos atrapalha, está roubando os nossos candidatos, não, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E eu falava, gente, os Republicanos têm uma meta, eles querem aí, por exemplo, Estado de São Paulo, colocar pelo menos 12 deputados federais. A nível nacional, eles querem uma bancada maior, querem alcançar pelo menos 40 deputados. Acho que atualmente eles estão com 37, mas acho que eles começaram em 2018 com 31. É uma coisa assim, né? Eles cresceram aí nas últimas janelas partidárias. E ontem teve a ministra Damares. Eu acho que ninguém vai discordar que a Damares é um nome, uma certa, como eu posso falar, né? Um reconhecimento a nível nacional, reconhecida. Não acho que ela deve vir como candidata a deputada, acho o perfil mais para Senado, e os republicanos querem espaço. E ela, mesmo como senadora, ganhando ou não, a coisa é certa. Ela traz mais votos e puxa, né, aquele voto mais ligado à base para os deputados republicanos, porque independente do estado que ela for sair, ela vai acabar apoiando os deputados da base, é uma fotinha aqui, uma fotinha colar, dando aquela pedacinho do bolo que os republicanos tanto queria. Esse foi o aceno. Só que aí nós temos um aceno ainda mais importante, foi o Tarcísio, ministro Tarcísio, governador. E a campanha de governador é uma campanha muito mais robusta, caríssima, e ele vai rodando o estado, tem palanque, o pessoal dos republicanos sobe no trenzinho, né, e vai. E no estado de São Paulo, o estado-chave para os republicanos. Tarcísio veio nas suas redes sociais, na verdade aqui no Twitter, às 5h40 da tarde, para falar o martelo batido. Vou caminhar junto ao Partido Republicanos com muito entusiasmo para construir um modelo que impulsione São Paulo. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente do partido, Marcos Pereira, pela confiança, com a certeza de que faremos um grande trabalho. Só que mais importante que o posicionamento do Tarcísio foi a fala do Marcos Pereira. Em apenas 3 tweets, ele fala inúmeras coisas. Tentei grifar aqui por cores diferentes, tem pelo menos assim, umas 5 informações importantes. Primeira delas, vejam só. Com alegria e entusiasmo, confirmo a filiação do Tarcísio, né, no Republicanos, e anuncio a sua pré-candidatura a governador de São Paulo. Coisa mais básica, ele só confirma, assim, ele está aqui, a informação o Tarcísio já tinha dado. Mas vem o segundo ponto. Desde 2011, quando assumi a presidência do então PRB, minha equipe e eu temos construído um projeto partidário sólido, orgânico e focado nos resultados. Todo presidente de partido ele é cobrado. Todo presidente de partido, né? Todo mundo às vezes quer comandar, mas as pessoas também têm que lembrar, né, o peso de comandar. Então, o Marcos Pereira ele traz algum resultado. E ele reafirma, né, o Republicanos é um crescimento, é um projeto, que é resultado, que eleger mais pessoas. Ele está fazendo isso aceno. Trouxemos o Tarcísio. Terceiro ponto. A candidatura de Tarcísio ao governo de São Paulo é o salto mais ousado que daremos nesta nova etapa. Por quê? É caro, é muito caro. Você ter um candidato para o governo do estado de São Paulo é caro, é muito dinheiro que será investido. Então, assim, você está falando de uma campanha basicamente a nível presidencial, negócio profissional, uma grande equipe, uma grande estrutura. É realmente essa uma prova de fogo para testar, né? Até onde os republicanos têm condições de ir. Só que o melhor fica para o final. E aqui você entende, e na verdade o Marcos Pereira, ele não faz um aceno a bolso, ele faz um aceno inverso, né? Ele corta um lado, você sabe que ele está cortando para um lado é porque ele está acenando para o outro. Que é o seguinte, ó. Agradeço ao governador João Dória e ao vice Rodrigo Garcia o trabalho destes últimos 3 anos, fruto da parceria da eleição de 2018, estavam juntos. Republicanos têm cargos nas secretarias aí do estado de São Paulo, mas, uma diversidade, né? Quebrou. É chegada a hora do Republicanos seguir seu propósito. Estamos sozinhos agora. Ou seja, rompeu. Rompeu com o PSDB. Sem nenhuma chance. Estado de São Paulo, é isso daí. E a nível nacional, eu acho que também vão estar junto aí, né, com Bolsonaro. Muito certo disso. E aqui eu fiz uma listagem. E vou trazer mais algumas matérias para vocês verem que é mais ou menos por aqui, ó. Tarcísio está no Republicanos, tem várias questões. Primeira dela, divisão do poder político. Bolsonaro está colocando até então o candidato. É assim, alguém pode ter algo contra o Tarcísio, esse ponto aqui, eu, sei lá,
tem um pouco um receio, pô, o Tarcísio não é tão ideológico, não tem tanta direita, mas eu acho assim que uma coisa que não dá para negar é que Bolsonaro vem depositando muitas fichas no Tarcísio. Onde ele vai, tá levando o Tarcísio. A partir do momento que ele coloca no Republicanos, o grande candidato dele, etc., ele tá criando uma espécie de divisão do poder político. Pensa lá na frente, a gente viu o que aconteceu com o PSL, 2018. Valdemar dá para ruim, sempre é uma possibilidade. Nada aí ter o Tarcísio. Tem outros partidos que você acaba por conversar e pessoas chaves para você em posições, sim, né, de destaque. Então, um ponto. Você acaba por dividir o poder político. Segundo, mais verba para a campanha do presidente. Não havendo divisão de fundo partidário para duas campanhas. E aí que eu coloquei um adendo, já comentei isso no passado, dei um double check, né, chequei de novo, é por aí. O que se espera é gastar apenas na campanha do Tarcísio entre 60 a 100 milhões de reais. Porque assim, tem dias que, cara, fazer campanha é ir em 2, 3, 4 cidades num dia. Tem lugar que dá pra ir de carro, que é o melhor, tem lugar que às vezes vai ter que ir de jetinho pra economizar tempo. Literalmente é questão de tempo, não é questão, não, porque eu vou tirar onda, que eu sou de jetinho e tudo mais. Questão complicada, São Paulo não é um estado pequeno. E aí sobra também, né, pra campanha de Bolsonaro. O PL não tinha dinheiro, assim, o PL tem um dinheiro, beleza, mas a gente sabe. Olha para o partido do Moro que a gente comenta, né? Os deputados aí, pô, o Moro aí querendo fundo partidário e tudo mais, tem que ver, né? Não sei, esse negócio aí. Os deputados que questionam o PL querem ter acesso ao fundo partidário. Os candidatos que vão ser aí apoiados por Bolsonaro, por bolsonaristas, eu acho que eles devem realmente ter acesso, devem querer, porque, cara, é para jogar com tudo que tem, para jogar com tudo. A esquerda tá indo com tudo que eles possuem. A direita tem que fazer o mesmo. Então aí, mais um ponto. Terceiro, apoio em peso dos evangélicos. Eu acho que eu já tinha dito isso aí em vídeo. O Republicanos é o partido mais ligado à Universal. Mas essa saída do Tarcísio pode representar não só apoio da Universal, mas de como outros setores da igreja. Assembleia de Deus, Deus é amor, etc. Porque eu tô falando isso daí porque eu ouvi. Tem alguma matéria? Não tem, mas tá aí. Quer acreditar em mim? Acredita, né? Normalmente, eu acho que eu tenho uma taxa de acerto boa quando eu falo algumas coisas para vocês. Outro ponto, pode trazer a Record a reboque, né? Se pode, assim, pelo menos pro Tarcísio eu acho que vem, né? É inegável, né, a relação entre os Republicanos e a Record, né? Até essa matéria sobre isso também. Essa tem matéria para mostrar. Minimiza a perda de apoio do Marcos Pereira a Republicanos no cenário político nacional. Pode existir a possibilidade do Marcos Pereira, né? Naquela, mas pelo menos você vai vestir a camisa em algum momento. E ainda que o Republicanos libere, sei lá, parte da bancada para o estado no Nordeste, um cara que apoia o... Beleza, apoia aí o cara. Mas no nível nacional, a possibilidade do Republicanos ficar solto, né, sem vestir a camisa, falar, não, a gente vai vestir a camisa, Bolsonaro 2022, né, o mito voltou, é baixa. É alta, né, vai vestir a camisa. Explode qualquer chance do Republicanos apoiar o concorrente. Isso daí é certeza. Mas no máximo, assim, aquela coisa, fica o estado, mas sem chance. Ainda tem um ponto. Tem mais um ponto. Mas esse ponto, eu quero comentar outras matérias primeiro, por isso que eu não coloquei aqui. Lembrei agora desse ponto. Aí vejam só. Tarcísio fecha com Republicanos para concorrer ao governo de São Paulo. Por ora, o combo interrompe o crescente distanciamento entre Bolsonaro e os Republicanos. Integrantes da sigla reclamam da falta de espaço no governo, de serem secundários das articulações dos palanques regionais sempre preteridos por PL e PP. Até a expressão que eu sempre usava, né? O reequilíbrio das forças. Reequilíbrio das forças, né? Dos partidos PL, PP e Republicanos. Olha isso daqui. E aqui vale algumas reflexões. Cortejado por Bolsonaro, Datena sairá ao Senado na chapa de Garcia em São Paulo. Tem uma coisa que eu acho que a direita, boa parte dela, às vezes assim... Quem falava isso era até o professor de Carvalho. Gente, tem paciência. E mais do que isso, né? Eu acho que por várias e várias vezes, Bolsonaro já provou que, pelo menos de coração, né? Ele é um cara bom. Tem um coração grande. Um cara bom. A questão da Datena saiu no primeiro dia. Vi muita gente reclamando, botando na minha cabeça. Meu Deus, é impossível, é inacreditável. Eu não consigo. Eu não aguento isso daqui. Esperei o primeiro dia. Fui tentar entender algumas coisas, né? Antes de jogar alguma pedra. Conheço Bolsonaro, por diversas vezes, né, que as pessoas atacavam ele, o tempo passava, ele mostrava que, pô, ele tinha algumas razões para fazer alguns movimentos. E a gente comentou em vídeos passados, se vocês voltarem, eu até questionava, gente, olha só, essa questão de Bolsonaro,
apoiando o Datena, às vezes não é porque ele quer apoiar o Datena, às vezes ele tá tentando, né, negociar um certo apoio para os republicanos, às vezes não pode ter tudo em todos os estados da forma como ele quer fechar a nível nacional, né? Se você fechar no nacional, você vai fechar apoio em várias localidades ao mesmo tempo. Então, talvez Bolsonaro estaria fazendo um aceno pro Datena para ver se coloca, porque até então, né, a jogada seria colocar o Datena no republicanos. Se vocês procurarem as matérias na imprensa, Datena se encontrou com o Marcos Pereira, conversa daqui, conversa de lá, etc. E aí você vê, agora não teve o Datena. Inclusive, o Bolsonaro até fala, né, que pro Senado ele convidou o Salles, também falou que o Salles quiser sair como vice, tá mais do que convidado, não fala mais do Datena, e vai a Damares, vai o Tarcísio, e você vê que chegando ao final da janela partidária, Bolsonaro fez um aceno para os republicanos. Então assim, não é que, Bolsonaro se vendeu pro Centrão, que isso, que aquilo outro. Infelizmente, né, às vezes o objetivo de Bolsonaro, assim, cara, é melhor às vezes ter um candidato que tem chance de vencer e não é petista de carteirinha, sabe? Às vezes eu tô até ligado ao petismo, né? Che Guevara, etc. Mas era aquela coisa, né? Era o nome que os republicanos meio que estava pedindo. Então você vê que, do mesmo jeito que as negociações para Bolsonaro e para o PL começaram, se eu não estou enganado, no final de 2020 ainda, com o senador Jorginho Melo, levou basicamente 1 ano para serem firmadas. As conversas com republicanos não foi decidido ontem. Vamos decidir agora. O Tarcísio foi para republicanos. Acordei de manhã e eu tive essa ideia e vai ser isso daí. Então, assim, né? Muita galera joga pedra no governo, joga pedra no Bolsonaro, e não tenta assim, cara. Por que Bolsonaro faria isso? Tem alguma razão? E realmente aconteceu? Não aconteceu, né? No final do dia não aconteceu. Fez o aceno que o republicano meio que queria e no final do dia não aconteceu. Muita gente jogou muita pedra em Bonorinho. É o que eu falei da Record, né? Ida de Tarcísio para os republicanos aproximará Edir Macedo de campanha. Vai aproximar. E antes de falar sobre isso daqui, indo aí, né, a Damares, indo o Tarcísio, etc., algumas pessoas, você vê, o Tarcísio é um ativo que vale por alguns, né? É um candidato a governador. Existe uma tendência ao redor de todo o país, de todas as eleições. Quando você tem um candidato a governador, as pessoas têm a tendência a votar nos deputados do mesmo partido, os deputados aliados. Isso acontece, então traz votos para os republicanos. E tem outra questão que está acontecendo, isso eu presto atenção porque é o meu estado, também não fico assim olhando o tempo inteiro, é a questão do João Roma. João Roma, para sair pelo Republicanos na Bahia, tá meio complicado. As conversas que tinham, que é o João Roma, quem sabe sair pelo PL. Só que, PL, aí ia perder mais um, o Republicanos vai perder mais um, ia ficar ruim, etc. Agora tem a Damares, né? Então agora até pode abrir caminho lá na frente pro João Roma. Na frente não, né? Já agora tá encerrando a janela partidária. A gente também vê uma mudança. João Roma, Ministro da Cidadania, sai dos Republicanos, entra no PL. Vale a pena observar as próximas semanas. E aí teve essa matéria muito boa. Eliane Cantanhede, acho que é a maior jornalista que escreve no Estadão, sempre alinhado do establishment. Você consegue sentir, né, as lágrimas dela caindo enquanto ela digita. Bolsonaro tem os governadores que disputam a reeleição e palanques fortes no Sul e Sudeste. Se o clima lulista era de já ganhou, e a dúvida era se a vitória seria em primeiro ou segundo turno, as certezas balançam. Lula mantém uma distância dianteira folgada, mas Bolsonaro sobe nas pesquisas, melhora a rejeição e reduz a diferença para Lula e confirma que nem está morto nem será fácil tirá-lo do segundo turno. Bolsonaro ainda patina no Espírito Santo. Vai falar do Nordeste, que Lula tem maioria, etc. Mas Bolsonaro tem candidatos consistentes em toda parte. Tarcísio, em São Paulo. Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, vem para reeleição. E está disputando contra o Marcelo Freixo, né? Meio de... A não ser que o Rio, realmente... Cara, o Marcelo Freixo não acredito, mas tudo bem. Romeu Zema, esse é favoritíssimo para vencer. Favoritíssimo e importantíssimo. A gente já fala por quê. Ratinho Júnior no Paraná, Carlos Moisés nessa Santa Catarina e o Onyx, ninguém precisa explicar, em Rio Grande do Sul. Antes de avançar, Romeu Zema. Minas Gerais é nada mais nada menos do que o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. E desde, acho que da redemocratização, né, nas eleições que voltam, Nova República de 85,
Todos os candidatos que venceram, eles também venceram no estado de Minas Gerais. Assim, quem venceu, venceu em Minas Gerais. Eu não sei se é uma coincidência, uma superstição, etc., mas isso acontece. E ainda tem mais uma questão que eu deixo para o final. A escolha de Tarcísio para a disputa do Palácio dos Bandeirantes foi uma jogada de mestre. Jogada de mestre de Bonorinho. Mitair Mitessias Mitonaro, o mito. No âmbito estadual, equivalente à construção da chapa Lula-Geraldo Alckmin no Nacional. Bagunça o coreto na joia da coroa. E olha esse final. Bolsonaro hoje alavanca Tarcísio em São Paulo. Só que depois, o crescimento de Tarcísio vai reverter a favor de Bolsonaro na eleição presidencial do Estado. Como diz uma conhecida raposa política, Bolsonaro não governa e não entende nada de nada, mas é populista e esperto em política, talvez tanto quanto Lula, e sabe muito bem o que está fazendo. E aí que junta a mesma questão do Romeu Zema. Se você vota em um candidato para o governo, dificilmente você vai votar, né, no opositor para presidente. Você vai votar para Tarcísio para ser governador e para Lula a nível federal é estranho. Muito estranho. Muito estranho. Acho que isso não vai acontecer. Acho que não vai acontecer mesmo. Então, se Tarcísio mandar bem e pontuar bem, a tendência é que os eleitores de Tarcísio no estado de São Paulo, ainda que, torça o bico, etc., capaz de votar em Bolsonaro em nível federal, até os liberais, porque eles sabem que o Lula, lá no poder, ele ia tentar retaliar o estado de São Paulo, né? Então, pessoa que tá afim de boletar, ganhar com a bolsa, com as privatizações, etc., fala, cara, o jeito vai ser votar em Bolsonaro. Então, Tarcísio ajudaria a reduzir a rejeição a Bolsonaro. E a mesma questão com o Romeu Zema. Se eu votar no Zema, se eu votar no Lula, não faz muito sentido. Não à toa, né? Os candidatos a presidente estão aí buscando palanques em todos os estados. Ganha. A Helene Catende que diz, né? Parece que Bolsonaro sabe muito bem o que está fazendo. Jogada de mestre. O mito tá voltando, hein? E a gente vem vendo aí, vez ou outra, Bolsonaro mais solto nas redes sociais, um comentáriozinho aqui, mais acolá. Acho que quando a campanha realmente começar, acho que em abril a janela partidária fecha, mas não tá indo em campanha. A campanha vem a partir de junho. Acho que em junho as coisas vão começar a dar uma guinada. Vamos observar. E ainda sobre o Tarcísio, ele teve no Lacombe, o Will, que ele fez um recorte. Achei muito bom esse recorte. Acho que o Tarcísio, assim, em termos de discurso, está bem preparado. Quero mostrar aqui para vocês, daqui uma escutada juntos. Só está preparado, tem estômago para aguentar tudo que vem pela frente, ministro? A vida prepara a gente, né? Ao longo da vida a gente se depara com tantos desafios. A gente aprende muita coisa, né? Eu já fui oficial do Exército, já servi na Amazônia, já dormi em barraca, já dormi em rede. Morei 1 ano morando num barco, dormindo numa rede, numa obra no interior do Amazonas. Já servi no Haiti, já passei pelo DENIT, já fui auditor da CGU. A gente vai crescendo em termos de experiência, em termos de conhecimento. E a vida, obviamente, prepara você para desafios cada vez maiores. Então, acho que não temos problema de estômago ou de casco. Acho que o presidente ensina muito para nós, porque às vezes ele passa o dia sendo atacado. Se você chegar no final do dia no gabinete dele, ele vai te receber com um sorriso. Ele vai estar bem, né? Ele vai estar com a cabeça boa. Isso talvez seja uma coisa que ninguém entende, essa fortaleza que ele tem. Então, isso inspira a gente também. Ora, será que o meu problema ou a pancada que a gente vai tomar é maior do que a que ele toma? Talvez não. Então, a gente tem aí muita motivação, fôlego para seguir em frente, até porque é uma questão de missão. A gente tem que ter o compromisso com as gerações que virão. Eu nunca aceitei fazer parte da geração perdida. A idade vai chegando, vai passando, e a preocupação que fica é o seguinte: nós vamos deixar legado? Qual é o Brasil que nós vamos construir para quem vai nos suceder? E se a gente recebeu do Estado formação, se Deus nos deu oportunidade, nos deu dons, vamos usar. Vamos usar em proveito do próximo, vamos usar em proveito do nosso país. O discurso tá bom. Ainda defendeu o Bolsonaro, né? De forma indireta. Gostei. Você vê que ele faz um discurso que eu acho... Porque eu achei esse discurso interessante. Ele conseguiu, acho que, falar, né? E mostrar o que ele... você tá preparado? Acho que ele conseguiu listar várias coisas para mostrar que ao longo da vida, cara, já fiz muita coisa nos mais diversos âmbitos, sem entrar muito para essas questões ideológicas, mas esse também continua sendo meu
pequeno receio, né, que um governo Tarcísio, às vezes assim, comer bola pela falta de conhecimento. Não por safadeza, por ser um cara malvado, ser um traidor, etc. Sei, sabe? Fica sem ele para trás, pô, aí a gente fica bem assim, né? Sempre, todo mundo no final do dia quer aquele cara, né, que a gente fala, não, isso aqui é tipo um Bonorinho, mas Bonorinho só tem um. Jair Messias Bolsonaro só tem um. Mas ainda temos mais notícias para falar. Falamos bastante de Bolsonaro, né, que tá no PL, aí seria, tá, etc, né? A grande crítica dos republicanos, não recebe ninguém. Só que tem outro partido que também tá na base do presidente. A gente vai aqui, né, dar uma quebra. Vamos falar um pouco do PP. A Helene Catende que diz, né? Jogada de mestre, parece que sabe o que tá fazendo. Pazuello é candidato. Pazuello é do Exército, eu acho que é um ponto a mais. Foi ministro, ou seja, as pessoas ao redor do Brasil, pelo menos o nome, já ouviram, né, do Pazuello no passado. E você vê, o Pazuello vai se filiar ao PP e disputará eleição com o número de Bolsonaro, o número que ele usava no passado. Todo mundo quer, né, o seu pedacinho. Pô, cara, manda os candidatos aqui, manda os candidatos a colar. Por mais que os candidatos já eleitos, a maior parte foi pro PL, você vê, né, nomes que Bolsonaro vai apoiar o Pazuello. Tá indo pro PP. Fazendo aquele aceno, mas é só um candidato a nível estadual. E aí se liga. Aqui que pode estar, né, a pacificação com o PP. Já resolveu com republicanos, tá tudo bonito, tudo maravilhoso. O PP já tá cheio de ministério, já devia estar de boa, né? Tem o Ciro Nogueira na Casa Civil. Mas eu acho que o que eles realmente aqui desejam, e isso aqui pode ser aquele a maisinho assim para Bolsonaro, só um tiquinho, é a questão da vice-presidência. Bolsonaro sair pelo PL e o vice pelo PP. E se a gente falava no ano passado, né, que era a tendência. Se Bolsonaro for ser presidente pelo PP, o vice deve sair pelo PL. Se Bolsonaro for candidato a presidente pelo PL, o vice deve sair pelo PP. E aí tá dizendo que cresce uma grande ofensiva para tentar filiar o Braga Neto no PL. Basicamente tá batido o martelo que Braga Neto será o vice-presidente. Tem até um editorial interessante, quero mostrar para vocês uma análise de por que Braga Neto seria um bom nome. Mas antes disso, a articulação conta com o empenho de ministros militares e da ala política. Um dos argumentos é que uma eventual filiação de Braga Neto à mesma sigla de Bolsonaro seria ruim, reforçaria a reclamação de outros partidos aliados de que o PL tem concentrado as principais filiações bolsonaristas. Com a ofensiva, a cúpula do PP e auxiliares presidenciais consideram que a chance de Braga Neto se filiar à sigla de Ciro Nogueira seria hoje de 70%. A definição deve sair até dia 2 de abril, prazo final para quem for disputar a eleição de outubro definir o seu prazo. E aí, olha só isso daqui. Saiu no Correio da Manhã, não lembro o primeiro nome do cara, mas o segundo nome é Magna Vita. Tá lá de Magna Vita, ele sempre escreve nesse jornal. Achei interessante o texto que ele trouxe. Acho que em casa tudo aí que a gente vem falando, né, os assuntos anteriores. Ele fala o seguinte: o fator Braga Neto na reeleição presidencial. Ao escalar o ministro Braga Neto como seu provável vice, Bolsonaro acerta em dose dupla. Jogada de mestre é dose dupla, sabe de tudo, tô gostando. Coloca um dos militares mais reconhecidos na sua chapa. Poucos no Brasil, né, chegam ao nível de 4 estrelas, muito menos que 4 estrelas e que já foi ministro da Defesa. Fora o passado do Braga Neto que a gente já fala, trazendo respeitabilidade e parcimônia à sua composição política. Ao se descompatibilizar, agora no início de abril, deixando a pasta da Defesa, Braga Neto estará 100% a serviço do projeto eleitoral e controlando cada passo do governo e dos seus aliados políticos, no dia a dia da agenda presidencial. Ao fazer parte da chapa, ele é também da garantia contra os abusos do judiciário, que já começa a dar uma prévia, né, que pode ser o segundo semestre. Faz também o contraponto ao candidato acusado de ser ladrão. A gente olhar aí, pô, a chapa Lula e Alckmin, né? Não tá muito boa. No seu currículo está, além de uma carreira impecável, isso aqui é um ponto alto, o papel de interventor de segurança no Rio de Janeiro em 2022. Na prática, o Braga Neto foi o governador da segurança pública do Rio de Janeiro que estava economicamente colapsado. Você lembra aí da época lá, né? Da intervenção. Intervenção. Braga Neto restabelece também a unidade do discurso que elegeu o Bolsonaro. A dualidade de Mourão fazia um contraponto que agradava especialmente a oposição. Isso daqui, até então, assim, eu não vi em nenhum momento o Braga Neto ir de encontro. Na maior parte do tempo, as matérias que saem na imprensa, né,
de críticas ao Braga Neto, esse discurso aí de maluco que o presidente tem, etc, né? Aqueles, o Braga Neto é isso, o Braga Neto é aquilo outro. Então, um discurso bom. E eu acho que também tira aquele medo que as pessoas tinham. Pô, é botar um candidato do Centrão, então assim, né? Tá vindo aí uma chapa a lá 2018. Só que com um cara que vem se demonstrando muito mais fiel aos princípios de Bolsonaro. O papel principal é o de resolver o apetite do Centrão. Ele tem a moral para conter abusos que poderiam ter efeitos nefastos na campanha, baseada na modalidade. Exatamente. A gente ia ficar, todo mundo ia ficar com o pé atrás. Fala a verdade. Ia falar, pô, é Bolsonaro, mas Centrão, né? Fica meio triste. Fora do governo, o Braga Neto deveria montar um núcleo paralelo de comunicação capaz de mobilizar os grupos, que é papel que informalmente o Vanguarda já exerce a cada crise, como é de agora envolvendo o MEC, formalmente poderia exercer, ao lado do general, um monitoramento da imagem. O presidente Jair Bolsonaro é uma águia política e sabe mexer no tabuleiro político com destreza. Escalar Braga Neto, ao seu lado, pode ter criado um cenário que lhe dará a reeleição. Eu acho que vem forte, hein? Esse jornal, Correio da Manhã, inclusive, ele tem a versão impressa, né? Roda aí no Rio de Janeiro. Achei bem interessante. O vice daí, né, é um a mais, com certeza. Braga Neto aí lidando com a comunicação, levando à frente, levando as propostas. Cara, pensa todo aí batendo, Bolsonaro já perdeu, perde pra todos. Eu acho que não. E ainda falando sobre a direita, tem mais algumas coisas, né? Não sei se eu tenho falado do Sérgio Moro hoje, mas tudo bem. Notícia boa, eu prefiro falar mais. Só uma notícia interessante ontem no Metrópolis, que era o seguinte, ó. Carlos Bolsonaro... Ontem não, desculpa, foi no dia 22. Carlos Bolsonaro critica em torno do pai por posições sobre Telegram. Vereador do Rio de Janeiro atacou auxiliares de Jair Bolsonaro por deixarem o tema de lado após o bloqueio ser revogado. Ele fala o seguinte, ó. Parte que cerca o presidente também e não tem a mínima ideia da funcionalidade das redes e não fazem questão de ter. As ignoram diante de seu conhecimento absoluto. O que vale é não criar problema, mesmo que o presidente seja o alvo. É bizarro, umbigos valem mais que a realidade. Eu leio isso daqui, eu só consigo pensar em alguma coisa. É um problema que pelo menos eu vejo desde o início do governo. Se as pessoas falam que... Assim, eu acho que todo mundo concorda que em certo ponto, né, em proporção, tem vezes que Bolsonaro parece querer atravessar a rua para pisar na casca da banana. Mas, às vezes, isso só acontece porque as pessoas que deveriam cuidar do problema não fazem. Que é um grande exemplo? A reunião ministerial. Quando Sérgio Moro ele vira para Sérgio Moro e fala, Moro, né? Olha o que está acontecendo com a população. Olha o que os governadores e prefeitos estão fazendo, né? Utilizando a força policial. Vocês também, pessoal, tem que falar. Não pode ser apenas eu. E a cada crise ou o que seja que a gente vê no Brasil, se não for Bolsonaro para abrir a boca, ninguém fala nada. Fica todo mundo calado. Todo mundo calado, aí sempre sobra para ele. O importante é, como o Carlos diz, ó, umbigos vale mais do que a realidade. É só não quer problema. Não quero criar problema para mim. Quero que Bolsonaro seja o alvo. Não sei quem lá tá apanhando. Não é problema meu, vou ficar quieto. Você vê, né, as pessoas, várias pessoas que compõem o governo, às vezes podia defender um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais acolá. Não só as pessoas, como deputados da base, deputados que formam aí, né, hoje esse tripé, isso, sustentação do governo, nas eleições, republicanos, PL, PP. Falta um apoio, né? Falta apoio. Ainda tem a questão de muita gente ignorar as redes sociais, como se não fossem importantes. É Bolsonaro, esse pessoal aí vai votar em Bolsonaro de qualquer jeito, etc. Quando às vezes não é bem assim, né? Todo mundo gosta de receber um carinho, todo mundo gosta de receber um agrado. E as pessoas se sentem mais animadas a participarem, levar informação, trazer pessoas para perto, né? Quando você vê que, o cara tá me ouvindo, tá ouvindo aqui as nossas demandas. É isso aí. Vamos junto. Quantas vezes eu já não recebi mensagens? Acho que até tem... Deixa eu ver se esse aqui, o slide seguinte. Não, mas esse daí. Deixa eu até botar aqui, ó. Aqui, ó. Vou falar. A Ju, uma vez ela chegou pra mim e falou, tem hora que eu fico desanimado, pensando, sei lá, me falou isso um mês atrás. Eu assim, tá desanimada, pensando, cara, tô cansada. Mas, aí você traz meu vídeo, você trouxe um post meu no meu vídeo, aí minha mãe viu, aí me falou, aqui em casa, aí como é que eu desisto? Como é que eu deixo a peteca cair? Então, assim, é um ajudando o outro, e a gente vai indo.
concordo com o Carlos ali em muita coisa. Outro ponto aqui que eu não vou falar do caso do mendigo, acho que todo mundo viu, isso é engraçado, mas isso daqui mostra muito do Brasil. Olha só, pessoal, olha só. Já tem 4 partidos políticos interessados no mendigo. Nada contra ele ou a situação dele, mas, cara, o que esse cara sabe sobre política? O que esse cara sabe sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo? Sabe? Assim, as pessoas têm que começar a tratar a política de forma muito mais séria. Muito mais séria. Não é possível a toda eleição, não, vamos botar nesse cara aqui porque sei lá, porque eu gosto dele, é bonito. Porque ele é engraçado. Porque ele me faz, sei lá, não sei. Porque ele me deu uma cesta básica. Aí depois reclama quando o Brasil não avança. Tem muita gente que eu entendo que vai estar aí, vai puxando de voto, porque para tentar pegar essas pessoas, né, que não refletem muito na hora de votar. Aí, o cara é famoso, o cara é isso. Beleza, deixa lá. Mas eu falo principalmente para vocês que acompanham política, basicamente, e muitos diariamente, estão nas redes sociais. Vocês escolham os candidatos, realmente falam, esse cara, ele vai saber operar a máquina. Esse cara aqui vai saber montar uma equipe, vai saber bater de frente com a esquerda, vai saber levar à frente os projetos que eu quero que ele leve à frente. Tem muita gente boa, não discordo, tem gente de pessoas boas, de bons princípios, bons valores, mas será que sabe jogar o jogo? Então procurem. Aqueles candidatos falam, esse cara aqui vai botar pra andar. Vai botar pra andar. Ainda que seja, não, vou reeleger, até os que já estão eleitos. Tem muito que deixou muito a desejável. Os famosos deputags. Beleza. Falando aqui um pouco da imprensa, né? Só pra mostrar alguns absurdos. Bolsonaro diz pegar mal ao Ministério Público investigar sua ex-funcionária fantasma. Peraí, falando fantasma? A Anitta fala o seguinte, peraí, em primeiro lugar, os jornalistas determinaram que ela era fantasma? Quem que disse que ela era fantasma? Por que ela é fantasma? Em segundo lugar, a Anitta diz, né? Realmente é vergonhoso o Ministério Público investigar uma assessora pelo motivo dela nunca ter estado em Brasília. Isso não é razão. Por quê? Porque o deputado ele pode decidir onde que os seus assessores vão atuar. Se é em Brasília ou sua cidade natal, seu estado. E ela traz aqui, informações sobre o secretariado parlamentar. Terceiro parágrafo. Ao indicar o secretário parlamentar, o deputado determina a sua retribuição de acordo com a tabela de níveis de retribuição, informando o nível de SP e se haverá gratificação de representação de gabinete de RG ou não. Informa o local de seu efetivo exercício, gabinete em Brasília, para a gestão estadual do gabinete ou representação política do Estado. Ninguém é obrigado a servir em Brasília. Estão requentando um caso de 2018. Por qual razão? Só para perseguir, para tentar desgastar. Né? E o pessoal que não acompanha a política diariamente fala, lá vai Bolsonaro com a aval da açaí. Já que não pode, né, omitir a notícia boa, o jeito é usar uma foto feia, que a Ju diz, olha a foto que é escolhida para estampar a matéria, né? Porque Bolsonaro tá com a cara feia? Era pra ele estar dando risada. Bloqueio do Telegram aumentou o apoio a Bolsonaro nas redes sociais, diz levantamento. Era pra ele estar dando risada então, né? Era pra mostrar o Lula preocupado. Não, é tentar desgastar de todas as formas possíveis. E a gente vai pro nosso próximo tema. Vamos falar do Lulinha que não anda bem, hein? De Bruna Marquezine, Enes Brasil, famosos fazem campanha para jovens tirarem título eleitoral. Não só tirar título, né? Tem que tirar o título para votar contra Bolsonaro, votar no Lula. Votem no Lula. Porque artista sabe tudo. Artista sabe tudo. A minha dúvida é uma. Quem sabe mais? O artista, o estudante do direito, o cara que já tá na cadeira, ou o jornalista? A minha dúvida é essa. Quem desses? Quem desses sabe mais? Né? Quem desses é o professor de Deus? Aí você vê, PT Brasil, a Anitta tá movimentando as redes, Juliette, Gil do Vigor, Luísa Sonza. Trazendo todo mundo.
E isso porque o Lula vencia no primeiro turno com o pé nas costas, sem nem participar de debate, ir nas ruas, etc. O Hulk da Marvel, Mark Ruffalo, fez uma postagem dando RT na Anitta. E olha o tamanho do engajamento, quase 176 mil curtidas. Já deve ter batido nesse horário. Eu bati esse print, era em torno de 5 da manhã do dia 25, no dia de hoje. Em 2020, os americanos só derrotaram Trump porque os eleitores recordes usaram seus direitos democráticos, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Olha só, né? Parece que o PT tá com inveja do Moro, que tá indo pra Alemanha, né? Buscar apoio para derrubar Bolsonaro. Aí o PT foi para os Estados Unidos, que eles tanto criticaram no imperialismo yankee. Aí falar de algumas coisas, né? Pô, cara, vamos mostrar aqui algumas contradições, né? Ai, tem que mostrar esse vídeo aqui, é inacreditável. A hipocrisia do Geraldo Alckmin. Cadê o vídeo? Meu Deus, eu não acredito que eu não baixei esse vídeo. Não acredito. Baixei. Mas vejam a audácia. Aqui foi em 2018. Depois de ter quebrado o Brasil, falando do PT. Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Chamando Lula de criminoso, hein, Alckmin? Será que os petistas... Ei, Alckmin. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Não. Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Tá vendo, né? Cumprimentar, Carlos Siqueira, agora. o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. Miserável. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos. Ter os olhos abertos para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia. A própria... porque... Não. Pronto. Lula é a representação de um ente abstrato. Lula virou uma ideia junto com Luciana Ayan, né? A própria democracia. Vai lá. Por isso que eles precisam da ajuda dos jovens, né? São pessoas alienadas que não acompanham o que acontece no dia a dia. Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, diz o Alckmin. Matéria do G1 de 30 de janeiro de 2016. Matéria da Veja, 23 de março de 2022. Alckmin diz que Lula representa a própria democracia. Não dá. E nesse discurso que o Alckmin fez, ele ainda falou, né? Olha só, ex-governador de São Paulo citou sua disputa com o petista nas eleições de 2006 e disse que a democracia nunca foi questionada. Falando que é hora de começar a combater a mentira. Tá vendo aí, né? Reforçando, ai de quem questionar, né? Qualquer coisa que acontecer aí no âmbito. Tem que aceitar a derrota, viu, Bolsonaro? Vai vendo. O Lula foi no Paraná, né? Tava lá com o Requião. A gente abriu o vídeo com o Bolsonaro celebrando, né? Mostrando 300 mil certidões de posse de terra, né? Nossa, já me saiu da cabeça agora. Título de terra. Aí olha o que o Requião tem a falar, né? O amigo do Lula. Pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos. Se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida, os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas, tem que ser rejeitada. Você viu o final, né? Tem que ser rejeitado. Vai invadir a tua terra, né? É o que tá aparecendo. O MST tem o direito de invadir a tua terra. Só ainda faz piada, faz deboche com Deus.
Só aceito se tiver a assinatura de Deus com firma reconhecida. É tão fácil escolher um lado. É tão fácil. Por isso que precisa dos jovens, né? Isso daqui, ó. Isso daqui abre um parênteses, fugindo um pouquinho de política partidária, mas para falar da esquerda, porque isso é importante. Frente pelo Desarmamento muda de nome. Por que mudou de nome, né? Mudou o nome para Frente pelo Controle de Armas. A ideia de desarmamento tem mostrado pouca capacidade de atrair para o debate racional todas as pessoas e setores que têm argumentos a apresentar. Não cola mais, já foi destruído, as pessoas já entenderam. As pessoas já entenderam o que é desarmamento. É uma política maligna. Muitos veem assim, né? Tô falando que não, desculpa. Várias pessoas enxergam dessa forma. Vamos falar assim dessa forma. As cartas já se apresentam marcadas. Não se pode ver o assunto do uso de ferramentas, não sob a luz desse valor absoluto, blá, 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 blá. Uma das finalidades da frente parlamentar passará a ser a promoção dos benefícios sociais do controle. Tá vendo que coisa bonita? Ó? Não, olha só os benefícios sociais do controle. Eu comentei recentemente com a questão do Telegram, eu falei, gente, eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente pegar esse debate e tentar colocar de uma forma que não tenha tanta resistência e se falar com outros setores. Esse debate da censura, liberdade de expressão, já está batido. É tipo essa questão de desarmamento. Você vê que a esquerda, ó, ela pensa estrategicamente, politicamente, como ela vai agir judicialmente e até em termos de linguística. Esse pensamento estratégico às vezes falta. É o que eu digo, né? Esse discurso duro, não conte comigo. Você é um covarde. De boa, cara, mas esse discurso duro, eu não abraço. Me desculpa, eu não acho que esse é o caminho que a gente vai conseguir falar com mais e mais pessoas. E olha só isso daqui, né? Matéria, eu sinto o choro da Vera Magalhães. O bolsonarismo saiu do armário e o petismo precisa descer do salto. Bonorinho segue crescendo. 3 matérias na sequência, todas da Folha de São Paulo. Primeira, Datafolha mostra Bolsonaro empatado com Lula no voto espontâneo de homens. E o mais interessante, em dezembro, a diferença era de 13 pontos. E agora está empatado. Datafolha põe em xeque efeito de aliança de Lula com Alckmin. Pesquisa mostra que rejeição de ex-presidente não diminuiu, segue alta. Por quê? Porque todo mundo sabe quem o Lula é. Todo mundo não, o jovem não. Datafolha, cai diferença entre Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições. E caiu 8 pontos. Nunca acredito nos números, né? Mas vocês estão vendo uma tendência que vem se demonstrando nos últimos meses que estão deixando os petistas tristes. Isso fez o Lula acenar para o Sérgio Moro. Quem diz não sou eu, foi a Veja, a gente já mostra. Antes disso, reprovação a Bolsonaro caiu 7 pontos desde dezembro. É mesmo? Tá bom. E olha só, matéria da Veja. Lula e Moro juntos. PT diz que será aliado de todos que decidirem enfrentar Bolsonaro. Bolsonaro é o único candidato, único, que perde para todos. Perde para todos. Mas para derrotar o candidato que perde para todos, Lula está disposto de se unir com todos, inclusive o Sérgio Moro. A cúpula do PT divulgou um texto nesta quinta em que amplia a possibilidade de alianças do partido nestas eleições, sem diferenciar partidos. O petismo diz que será um aliado de todas e todos que decidirem pelo enfrentamento a Bolsonaro como prioridade política. A carta, claro, cai por terra ao se constatar que o petismo, com sua amplitude de espírito, estaria disposto a se aliar a Sérgio Moro, Ciro, Dória, outros nomes. E vai. Estão todos juntos. Todos juntos. Se Lula falasse hoje, Moro, eu vou lhe colocar no STF, Moro ia sair. Que seja montado no jegue da Alemanha, vindo pro Brasil comendo salsicha, sabe? Ia dar um pé na bunda do N. Já ia chegar no Brasil com o boné do MST, gritando Lula livre. Seu Sérgio vai deixar a barba crescer. É capaz de cortar um dedo. Falou, corta o dedo aí, vai, pra gente ficar igual. Deixa a barba. Você parece comigo assim, meio quadradinho. Na hora. São todos iguais. O mesmo discurso batido. Aí você vê, ó. Petistas querem retomar mobilização com Lula fora da zona de conforto. Tá ruim, né? Favorito. Vence todo mundo.
E a matéria diz, né, que a última pesquisa da Datafolha gerou reações entre petistas influentes, alguns com cargos na direção partidária que enxergam a necessidade de Lula deixar a zona de conforto que a liderança isolada do levantamento sugere e aumentar a pressão da oposição sobre Bolsonaro. No PT, a ligeira recuperação das intenções de voto de Bolsonaro, apontada pelo levantamento, deu força ao grupo de petistas que cobra maior mobilização popular, mais pressão sobre Bolsonaro e uma pré-campanha de Lula mais organizada e que envolva mais setores do partido. Isso porque vencia com 1000%. Ele ganha de todo mundo. Aí você vai ver aqui, ó. Preciso do Calil e ele de mim. Diz Lula sobre corrida em Minas Gerais. O estado mais importante. Assim, né? Quem ganha em Minas leva o Brasil. É uma coincidência. Superstição. Ela tá lá. Tem que precisar de alguém. Bolsonaro tem Romeu Zema. Franco favorito para a vitória. Lula precisa de um palanque, né? Segundo lugar aí vai ser esse embate aí com o Calil. Falou na quinta-feira, falou na rádio, ó, pô, ele precisa do Calil, o Calil precisa dele. Já tentando aí fazer um acordo, né? O Kassab tá se fazendo de difícil, mas a gente sabe que o Kassab é Lula. Nunca falha, a Yara tá certa. Ex-presidente do INPE, demitido após embate com Bolsonaro, deve se filiar à rede. Tava no INPE, brigou com Bolsonaro, né? Vai virar candidato pela rede. Agora a gente sabe porque ele brigou com o Bolsonaro, né? Tá claro, não precisa nem entrar em detalhes. Aqui é só um dado, porque não fala muito do Brasil, inflação e tudo mais. Taxa de juros na Argentina chega a 45%, inflação projetada de 60%. Socialismo funcionando conforme esperado. É o que a gente pode ter pelo Brasil, né? Se o Lula for eleito. E aqui já começando a falar da terceira via, vai dar tempo para falar algumas coisinhas, talvez não tudo. O que será que mudou, né? 21 de janeiro. Agora vai. Rodrigo Moia vai coordenar programa de governo do Dória. Ontem. Dória, 1%. 1%. Eu acho, não sei, viu? Não sei se realmente tem não, acho que tem menos. Olha só. Moro continua sua viagem pela Alemanha. Renato até pergunta, né? Peraí. Por que a Alemanha está recebendo um civil como se fosse um chefe de Estado? Não faz nenhum sentido. E o Moro diz, ó, sigo construindo um projeto para o Brasil. Moro vai construir um projeto para o Brasil na Alemanha. Mas é o projeto do Brasil ou é o projeto da Alemanha? A gente vai virar agora colônia da Alemanha? Pô, se já que tá na Europa, pelo menos vamos voltar a ser colônia de Portugal, né? Que a língua é a mesma. Facilita, né? Pô, pelo menos a língua é a mesma. Fica mais fácil. Alguns valores. Pessoal católico, a sua maioria, né? Para ajudar a construir o Brasil, né? A Alemanha, não. Aí, conversou com parlamentares, né? Deu lá uns nomes. Ministro, que foi um que inclusive foi ministro do governo Merkel, embaixador, responsável pelas relações com a América Latina, e vai ter mais conversas. O projeto de país dele está sendo construído na Alemanha. É o candidato do Brasil, é o candidato da Alemanha. A imagem do Brasil está arranhada no exterior e está péssima na Alemanha por conta do atual governo. Isso impede a ratificação do Tratado Mercosul-União Europeia e prejudica as exportações brasileiras. Uai, mas o tratado não é o Mercosul inteiro, é só o Brasil, é? E os outros países? E é só a Alemanha também, é? O tratado é Brasil-Alemanha ou é Mercosul versus União Europeia? A opinião da União Europeia... Não... Precisamos eliminar o desmatamento ilegal da Amazônia e fomentar o desenvolvimento sustentável, né? Fomentar políticas públicas, controle, compliance, ESG. Só assim conseguiremos atrair investimentos produtivos e destravar o tratado com a União Europeia. Viemos para a Alemanha, eu e o N, para defender que o Brasil é muito maior do que a polarização política. Falar, ó, vocês aí que estão vendo a Lula e Bolsonaro, eu aqui, hein, sou o candidato do Jorge Soros. Eu. Muito melhor do que o Lula. Vem comigo. Vem que eu vou fazer acontecer. Precisamos posicionar o país como uma liderança mundial. Aí o Poder 360 trouxe mais informação. Esfrega na cara do isentão que tu conhece. Em giro da Alemanha, Moro critica a condenação de Dallagnol. Aí fala o seguinte. Moro se reuniu com líderes de 3 partidos no Bundestag. Olha um deles. Gregor Gysi. Você vê que Moro é esperto. Moro, ele só fala o nome, né? Só fala o nome. Quem é o Gregor? Não é o McGregor, né, do UFC. Não, é outro. É líder da legenda à esquerda. À esquerda. E outro lá, Anton Gerhard, Partido Verde. Esquerda e Partido Verde.
Ah, eita, rapaz. Senta logo no colo do Lula. E aí, ó. Moro se reúne na quinta-feira com os embaixadores e secretários do Ministério Exterior da Alemanha. Quinta e sexta, né? Se encontra com mais políticos. Mas que vai ser o que agora? Partido Comunista da Alemanha? Partido Socialista da Alemanha? Já tá com a legenda da esquerda, já tá com o Partido Verde. Falta o que agora? Só os comunistas, né? Declarados. Voltar com o bonezinho do MST. Vai voltar com o bonezinho do MST pro Brasil. E você vê, né? Botei aquela foto do Moro com a Globo, não é à toa. Jornal Nacional, horário nobre, destacando a viagem do Sérgio Moro na Alemanha. Candidato da Globo. É o candidato da Globo. Brincadeira, só para descontrair um pouquinho, né? Tive que mostrar um engajamento alto, hein? O mendigo sabe falar melhor que o Sérgio Moro. Era para ser uma piada, mas infelizmente é uma constatação. Mendigo é bolsominion, o cara lá, né, o marido da mulher é petralha e a musa fitness terceira via. Viram só, todas as ideologias podem conviver em harmonia. Brincadeiras à parte, né? Deltan Dallagnol era pra ser, eu queria que isso aqui fosse uma piada, mas não é. Queria que fosse brincadeira. Recebeu R$500 mil. De quem? Não vamos parar de combater a corrupção. Dizendo ele que vai doar até para os hospitais. Beleza, espero que realmente doe o dinheiro para os hospitais. Ele deve mostrar os comprovantes. Mas ainda assim, uma vez que ele doe, né? É uma campanha. É basicamente fazendo campanha, né? Olha como o Deltan é bonzinho. Vai estar doando dinheiro para os hospitais. Nossa, vai aparecer na TV. Isso, jornais. Olha, o Deltan doou R$500 mil. É uma propaganda boa, né? Muito estranho essas doações espontâneas que o Deltan recebeu. Aí você vê. Agora vem a fase de reescrever a história. O Lula falando, né, sobre o Deltan até. Um dia, a Rede Globo poderia fazer um editorial com Bonner pedindo desculpas pelas mentiras que contaram contra mim, dizendo que foram enganados pela Força Tarefa de Curitiba. Eu espero que isso um dia aconteça. Lula, assim, ainda que o Deltan não seja fluxo e cheire, você também não é. As pessoas têm que sair desse maniqueísmo, né? Que é o bem contra o mal. Se um lado é mal, o outro é o bom. Não. Às vezes pode ter 2 lados ruins. 3 lados ruins. 4 lados ruins. Você olha assim, né? Tem muito... Entre exemplo ontem, né? Você não precisa escolher entre São Paulo e Corinthians. Você pode ser o Palmeiras. Você pode ser Santos. Você pode ser Portuguesa. Que mais time tem no... Sei lá, Guarani. Juventude de São Paulo, nem sei mais. Então, mas acabou minhas possibilidades. Não é assim, né, Lula? E aí nós temos Rosângela Moro candidata. Concordo 100% que a Soraya fala o seguinte, ó, como o Kim disse, Moro não vai ganhar, mas vai virar um Guilherme Boulos na política, né, levando à frente esse projeto da agenda do ESG. E aí ele vai tentar ocupar espaço com a esposa para garantir essa agenda. Você acha que a Rosângela Moro não tem chance de levar? Você acha que a Rosângela, uma vez lá, ela não vai defender? Ontem a gente comentou em vídeo, né, o Moro defendendo o PLP 235, se não estou enganado. Enfim, é o que cria o Soviete da Educação, né, o SUS da Educação, o SNE. O projeto do Flávio Arnes. Vocês que são inscritos um tempo um pouquinho a mais, né, sabem que a Rosângela lá atrás já auxiliou o Flávio Arnes quando ele era vice-governador. Se conheceram nas APAES. A relação com a família Arnes é grande. O que você acha que a Rosângela vai defender lá dentro? Ela vai de encontro às pautas do Sérgio Moro? O Sérgio Moro fica fazendo lobby, né? Desculpa, não menti, errei a palavra, me perdoe. O Sérgio Moro vai ficar fomentando ideias, né? Tipo um think tank, ambulante, é o Sérgio Moro. Lobby jamais. Moro não faz lobby. Me atrapalhei, me expressei errado. Me perdoa, Sérgio Moro. Olha isso daqui. Talvez eu já me deparei com isso aqui no passado, mas pelo fato de nunca ter pesquisado, né? A BlackRock. É aquela coisa, né? Basta o cara descobrir alguma coisa, aí passa na timeline. Falei, então, aí vê o nome já fica assim, né? Lá vai. A BlackRock, a gente conheceu lá atrás, né? Recente. Ontem o Leonardo Ruschel trouxe. Tá em vídeo. Eu não vou dar play no vídeo, porque tá em inglês. É um vídeo de 9 segundos. Mas tá aqui o CEO da BlackRock, né? O cara que manda tudo. Larry Fink, falando o seguinte. Comportamentos terão que mudar. E isso é uma coisa que estamos pedindo às empresas. Você tem que forçar comportamentos. E na BlackRock estamos forçando comportamentos. Ou seja,
Ou seja, né? Cerveja, tipo isso. A gente vai enfiar algumas agendas goela abaixo. Por que a gente fala tanto do ESG, né? Que pode servir como uma forma de você avançar com inúmeras agendas. Não, agora a gente vai defender o dia do tal, né? Todo mundo aí tem que investir. Pô, mas eu sou contra. Não importa, todo mundo tem que investir. Vamos forçar um comportamento, porque um ESG é uma pauta que tem que estar na mentalidade de todos. E para chegar ao fim do vídeo, vai ter que passar um pouquinho de hora, né? Mas só para mostrar a questão do Lula, isso em um vídeo. A elite se rende a Lula. Sim, porque Lula e Moro são a mesma coisa, Maynard. E você também. Eu quero fechar com esse vídeo aqui, ó. Só escuta isso daqui. Veja como Lula usa todas as palavras gatilho que o Sérgio Moro também usa. Feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, de um Conselho mais forte, da que o Moro ONU defende. mais forte, mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. É a Eu só ONU queria que dizer decide. uma coisa para você. A ONU Eu que participei decide. da criação do G20. Eu participei de muitas reuniões do G20. Não adianta nada você tomar uma decisão coletiva com 20 presidentes se as decisões de execução é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Se as decisões de execução é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Se as decisões Não adianta ter a ONU, execução se existe. é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Para que ONU? Se existe soberania nacional. Tem que destruir a soberania nacional. Quem manda é a ONU. Aí as coisas não são decididas como o mundo espera, como o mundo espera, como o mundo espera. O mundo... Então, nós precisamos... Quem é o mundo? Quem é o mundo, filho de Deus? Quem é o mundo? Os burocratas que ninguém elegeu, que estão na ONU, eles são o mundo? Eles falam em nome do planeta? Quem deu procuração para eles? Tu? Porque tu criou o G20? Pensar um novo modelo de governança global, para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas por todos os países. Governança. Aquela palavrinha, né? Que está cada dia mais conhecida no nosso vocabulário. Governança. O G do ESG. Enfim. Ficamos por aqui. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Se gosta do meu trabalho, considere aí tornar membro, assinar. Lembrando que domingo temos um vídeo. Não perca o vídeo de domingo. Tô avisando. Não perca o vídeo de domingo. Não perca por nada, que se não puder assistir domingo, assista. Mas acho que você devia assistir no próprio domingo. O vídeo do domingo, em algum momento. Veja o vídeo do domingo. Eu fico por aqui. Lembra de curtir e compartilhar. E todos esses vídeos vou mandar lá no Telegram, como eu sempre mando. Falou, galera. Fui.